Vamos juntas apresentar nossas vidas diante do Senhor? Você já fez isso hoje? Se você já fez, não tem problema, faça novamente comigo. Mas se você ainda não fez, aproveite essa oportunidade, separe esse tempinho e apresente sua vida diante do Senhor junto comigo. Isso é um grande diferencial nas nossas vidas. É o grande diferencial no nosso dia a dia, em como nós vamos nos apresentar, como será a nossa imagem, como será o nosso comportamento. Depende demais desses momentos quando nós apresentamos nossas vidas diante do Senhor. Vamos fazer isso agora? Bom dia se você ainda não me viu por aqui pelas redes sociais. Que o seu dia seja abençoado. Olha, o texto de hoje, tremendo, tremendo. Está lá em Atos, capítulo 10. Eu vou ler a partir do verso 23, mas se você tiver oportunidade, leia o final do capítulo 9, começando do versículo 32, e leia todo o capítulo 10. Todo o capítulo 10. Mas, por causa do tempo, vamos ler só alguns versos. Fala assim: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram na sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Olha, mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou, atenção a essa expressão, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse como um imundo. Por isso, verso 29, uma vez chamado, vim sem vacilar. Olha só. Perguntou, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão Curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Esse texto é um texto entre Cornélio e Pedro, o apóstolo Pedro. Mas aqui, gente, caríssimas, a intervenção do Senhor e o mover do Senhor é tão tremendo que eu repito para você, leia esses textos. Final do capítulo 9, a partir do verso 32, que você vai ver Pedro atuando, e depois o capítulo 10. Olha o que acontece. Cornélio, que era um homem gentil e não fazia parte do povo judeu, ele estava lá na cidade que ele vivia, Cesareia, e ele estava lá no momento, na hora 9ª, como ele fala, em oração. E Cornélio era um graduado soldado romano, que ele estava estabelecido em Cesareia, o quartel-general de Roma, em Israel. Sendo centurião romano, tinha sob a sua responsabilidade 100 soldados. Ele era um homem piedoso e generoso, como a gente viu aqui. Ele fazia orações e dava esmolas. E aí, nesse momento, como ele relata aqui para Pedro, quando ele o encontra, ele estava lá 4 dias atrás, ele estava no momento da hora 9ª, estava em oração nesse momento que ele fazia, porque ele era um homem piedoso, e estava lá. E de repente, aqui uma visão. E um anjo aparece a Cornélio. E aí fala com ele isso aqui, ó, que ele relata para Pedro. Que aí aparece, ele fala: ó, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. E esse anjo instrui a Cornélio a mandar alguns servos dele irem lá à beira-mar, onde Pedro estava, na casa do Simão Curtidor. Ele estava em Jope. E mandou, então, alguns dos seus servos irem a Jope, segundo a instrução do anjo. Olha, vai lá, manda e fala que é para Pedro vir até aqui. Aí eu te pergunto, imagina, então, olha que coisa tremenda, mover do Deus Todo-Poderoso. Cornélio está lá orando, ele tem uma visão. Aí o anjo fala com ele, o instrui. Ele acredita totalmente e faz exatamente o que o anjo mandou que ele fizesse. Envia para Jope alguns atrás de Simão ou Pedro.
E o detalhe é que o anjo explica tudo. Olha, ele vai estar lá na casa do Simão Curtidor, nessa casa que fica à beira-mar. E aí, se somente isso tivesse acontecido, Pedro jamais viria ao encontro de Cornélio. Por quê? Ele próprio relata. Ele fala aqui, não é permitido um judeu ajuntar-se a outros de outra raça. Então veja, se somente de um lado tivesse acontecido esse extraordinário, que é a visão de Cornélio de ver o anjo e conversar com o anjo, não ia ter adiantado nada. Mas o nosso Deus, ele é tremendo. O nosso Deus, ao mesmo tempo, foi lá em Pedro e se manifestou a Pedro. Dessa forma sobrenatural também. E aqui fala que Pedro estava lá, hospedado na casa de Simão Curtidor, situada à beira-mar. E ele estava também à hora nona, e ele estava lá orando também. E de repente, fala aqui no verso 10 do capítulo 10, que ele estava com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então ele viu Pedro do outro lado, enquanto o Cornélio estava tendo lá o mover de Deus, do lado de cá, Pedro também estava. Ele viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dizia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas aí Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi outra coisa comum e imunda. Aí, segunda vez, veio a voz e lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado dessa visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio chegaram e perguntaram por Pedro lá, onde ele estava. E aí, enquanto meditava Pedro acerca da visão, o Espírito Santo lhe disse: eis aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: eis aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Aqui viestes. Então disseram o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. De um lado, o mover do Senhor foi lá e falou com Cornélio. Mas não adiantaria nada ter falado somente com Cornélio. Do outro lado, lá em Jope, um em Cesareia, o outro em Jope, o Senhor fala com Pedro, dá-lhe uma visão. E depois, literalmente, o Espírito Santo fala com ele: olha, vai, não retruques, não duvides, obedece e vai. Eu os enviei. Esse é o mover do nosso Deus. O nosso Deus, ele age onde ele quer, do jeito que ele quer. Ele age em Cesareia e age em Jope, simultaneamente, para que as coisas se encaixem, para que as coisas se encaixassem. Então veja, esse é o nosso Deus, que age poderosamente, faz coisas tremendas e que move céus e terra. Ele comanda tudo. Ele fala com um aqui e outro lá longe, em outra cidade. E o nosso Deus, ele faz isso acontecer de tal forma que o Pedro, depois dessa visão, teve o discernimento do que era a visão, foi obedecer ao Espírito Santo, foi até Cesareia, encontrou com Cornélio e aí falou tudo o que Deus tinha para falar com eles. E eles, do lado de lá, não somente Cornélio, mas a casa dele, fala aqui, ele reuniu os parentes e amigos íntimos. Não somente ele, mas a casa dele, os parentes e amigos íntimos, ouviram do que Pedro tinha para lhes falar. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos e buscamos. Ele quer fazer isso nas nossas vidas. Ele tem esse poder de agir aqui e agir lá, agir no coração de um gentio, que não era do povo judeu, e agir num servo do Senhor. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós buscamos. Então nós precisamos orar. Agora nós vamos orar, porque a gente aprende aqui que Deus nos ensina que Ele ouve as orações e Ele não rejeita um coração quebrantado. Onde há arrependimento e fé, há salvação, há o mover de Deus, há cura, há transformação. Você e eu, nós precisamos de corações transformados, corações elegantes, para sermos usados por Deus, para termos as nossas casas transformadas, os nossos lares transformados, para sermos influenciadoras das virtudes de Deus. Deus nos chama a isso. Vamos orar? Olha, repito, reforço, leia esses trechos. Muito bom. Assim, leia 1, 2, 3 vezes, 4 vezes e peça ao Senhor para falar com você.
Vamos orar agora? Feche seus olhos, se você puder, e nós vamos clamar ao Senhor. Pai querido, Senhor dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, o Senhor que governa todo o universo, o Senhor que tem o poder de falar com uma pessoa gentia, lá em Cesareia, o Senhor teve esse poder, e tem hoje também, e falou com Pedro lá em Jope. O Senhor é este Deus que é onisciente, onipresente, e fala aos corações. Pai, louvado seja o teu nome por isso, Senhor. Que passagem tremenda, que mover todo-poderoso, e quanto essa passagem nos ensina, Pai. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados e reconhecendo que somos pecadoras de fato, completamente pecadoras, carentes da tua presença, carentes do teu perdão, carentes, Senhor Deus, da tua misericórdia, da tua compaixão. Senhor, cobre-nos com o sangue de Jesus, porque queremos estar diante do teu altar, limpas e irrepreensíveis. Senhor, em nome de Jesus, vem com o teu mover desta mesma forma, porque a tua palavra fala que o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Então, se o Senhor é o Deus de ontem, que agiu lá na vida desses corações e usou o apóstolo Pedro e o convenceu de ir até a casa de Cornélio e falou com Cornélio e fez com que Cornélio reunisse a família, os amigos e tudo mais, e o Senhor fez essa grande obra ali naquele lugar, faça, Senhor Deus, nós clamamos a Ti humildemente, faça nas nossas vidas, faça nas nossas casas, age nos corações assim, Senhor, transformando e convencendo os corações, Pai, a começar pelos nossos corações mesmos. Senhor, nos convença, Senhor Deus, da justiça, do pecado, Senhor Deus, de todo o mal, e nos leve, Senhor Deus, a estarmos na Tua presença, vivendo agradavelmente a Ti, tendo, Senhor Deus, uma vida que seja útil ao Senhor. Senhor, o Senhor sabe cada casa que está aqui representada ouvindo esse vídeo. O Senhor sabe como que está cada mulher. O Senhor sabe como que está cada lar. Senhor, o Senhor sabe como está cada necessidade. E nós clamamos a Ti por esta mesma intervenção, porque aqui o Senhor nos mostra que o Senhor não rejeita as orações, o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita, Senhor Deus, aleluia por isso. Transforma os nossos corações, Senhor. Dá-nos corações assim, quebrantados na Tua presença, ouvindo a Tua voz, entendendo o Teu chamado, entendendo a Tua explicação, o Teu mover, e transforma os nossos corações, nossos lares. É o nosso clamor aqui agora diante do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Não esquece, encaminhe esse vídeo para alguma pessoa, faça com que mais mulheres, outras pessoas sejam abençoadas com essa palavra e com esse poder, e que elas possam também ter esse momento secreto junto conosco, amém? Deus te abençoe, grande